Este episódio do Falação é patrocinado por Rodia. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Falação, o podcast da ABERJ, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Este é o primeiro episódio de 2021, um ano que será muito especial por aqui. A ABERJ, como já é tradição, elegeu um tema principal para guiar suas publicações, cursos e diversas outras ações, assim como o Falação. Se em 2020 isso foi a comunicação não violenta, o tema do ano de 2021 é comunicação e o capital ético. A escolha foi baseada na pauta conhecida como ESG, ou ASG em português, sobre diretrizes ambientais, sociais e de governança, que vem ganhando força nos mercados financeiros em todo o mundo e tem pautado cada vez mais as ações das empresas. Essa agenda está em par com os ideais defendidos pela ABERJ, como você pode notar em vários episódios aqui do podcast. E para começar o ano, o Falação recebe Fábio Aperovitch, um especialista em investimentos responsáveis, fundador da Fama Investimentos e diretor do Instituto Fama, com uma vasta experiência na área. Olá, Fábio, seja muito bem-vindo ao Falação. Muito obrigado, André, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje. Fábio, para iniciar o nosso papo aqui no Falação, conta um pouco sobre você pra gente. Qual foi a sua trajetória até chegar a esses temas? A minha trajetória, foi de poucas mudanças na minha vida profissional. Eu estudei administração de empresas e, concomitantemente, eu estudei Direito. Acabei não me formando, fiz 4 anos e meio, mas larguei faltando 6 meses. Durante a faculdade, eu fazia estágio numa multinacional e isso foi para mim definitivo para entender o que eu não queria, o que eu gostava mesmo do mundo de investimentos. E do meu lado pessoal, eu sempre tive uma afinidade muito grande com temas socioambientais. E então, quando eu tinha 20 anos, junto com o meu amigo, que depois se tornou meu sócio, a gente começou a administrar recursos do pessoal que trabalhava com a gente, eram $10 mil. Foi entre 92 e 93. Em 1993, a gente viu que era isso que a gente gostava de fazer e pedimos demissão, eu tinha 21 anos de idade, para montar a Fama Investimentos. E é lá que eu estou até hoje fazendo gestão de recursos de terceiros investidores. Excelente. E nós já trouxemos o assunto da sustentabilidade, por exemplo, aqui para Falação algumas vezes, mas eu adoraria ouvir a sua perspectiva sobre qual a relevância de falarmos de sustentabilidade da pauta ESG em 2021. Quando eu montei a Fama, que foi início dos anos 90, era talvez o momento mais hostil do capitalismo, em que valia tudo para ganhar dinheiro, inclusive passar por cima de princípios. Isso me incomodava demais, mas era a maneira, que o mundo funcionava naquele momento. Então, se precisasse vender um produto com matéria-prima pior e o consumidor, ia ficar com um produto de má qualidade, tudo bem. Essa era a lógica vigente na época. Tinha uma frase até que se falava bastante na época, vamos amassar nossos fornecedores. O amassar era tudo bem, porque o amassar significava mais margem para mim, então tudo bem amassar. E se o fornecedor quebrasse, tudo bem, a gente arrumava outro fornecedor. Os colaboradores, a mesma coisa, chegava no final do ano, demitia 2%, 3% da força de trabalho, eles que aumentassem a produtividade. Então essa era a lógica vigente naquele momento de gestão das empresas. E naquele momento algumas empresas começaram a perceber que aquilo não era sustentável. E aí, quando eu estou falando sustentável, eu não estou falando no sentido verde da palavra, mas sustentável no sentido de perenidade. E muitas empresas começaram a questionar esse modelo e falaram, poxa, se eu não começar a levar em consideração os meus stakeholders como um todo, os meus fornecedores, os meus colaboradores, os meus clientes, o meio ambiente, as comunidades do entorno, a imprensa, o concorrente, o governo, etc. e tal, eu não teria uma empresa daqui a 50 ou 100 anos. Provavelmente eu terei destruído o meu ecossistema e isso é prejudicial para mim mesmo. Então, acho que esse foi um pouco da gênese, da rediscussão de um novo capitalismo, e aí isso depois acabou tomando uma forma e um nome, capitalismo stakeholder. E eu acho que aí, fazendo um transporte até 2021,
esses temas só ficaram mais evidentes. Não é mais possível não respeitar o meio ambiente, não é mais possível você não levar em consideração temas como racismo, homofobia e respeito ao próximo na condução dos seus negócios. Não é possível mais deixar a ética de lado e assim sucessivamente. Então, se em algum momento do tempo, claro que tem sido uma transição, mas em algum momento era só o fato de você não transgredir, agora é o contrário, você precisa de ações afirmativas, você precisa ser realmente incisivo no combate a atitudes antiéticas, ao antirracismo, ao anti-homofobia, a defesa do planeta, do meio ambiente, etc. Então eu entendo que as empresas que estão nessa agenda são as empresas mais bem posicionadas para o futuro, porque elas vão conseguir atrair talentos, elas vão conseguir fidelizar consumidores, eventualmente até vai ter algum tipo de pricing power e vão acabar tendo até retornos financeiros maiores. Então acho que essa é um pouco da agenda de sustentabilidade de 2021. Você poderia nos contar um pouco sobre capital ético? Como esse conceito tem se desenvolvido ao longo dos anos? Olha, ética é um conceito que talvez não seja universal, né? Talvez ele tenha a ver também um pouco com cultura, com experiências, e ele avança no tempo. Então, em algum momento do passado, as pessoas sequer se incomodavam com um trabalho escravo, ou pessoas não se incomodavam em fumar na frente dos outros, como não se incomodam agora de emitir carbono. Então, à medida que o tempo vai passando, esses conceitos eles vão se transformando. Eu gosto de pensar muito em ética de uma maneira um pouco mais holística, um pouco mais estendida. Porque quando a gente fala a palavra ética no Brasil, a grande maioria das pessoas entendem que, por exemplo, faltar com a ética é você tomar um caminho para você obter uma vantagem financeira. E não necessariamente é ligado com algo financeiro. Quando você, enfim, tem uma atitude desrespeitosa com pessoas, você está faltando com a ética. Quando você está poluindo, você está faltando com ética, com pessoas, com o planeta e etc. Então, eu acho que o capital ético, ele tem sido tem evoluído com o tempo em seus conceitos, e eu acho que essa ressignificação é muito relevante para que a gente possa avançar no tempo. Entendi. E se a ética é um conceito contextual, existe algo que globalmente estamos enfrentando neste momento, gravando esse episódio em janeiro de 2021, que é a pandemia do Covid-19, não é? Como que você acha que esse episódio na história da humanidade tem impactado essas agendas? Excelente pergunta, porque eu acho que existem vários desafios que são globais e vários desafios que são locais ou regionais. Então, tem um desafio global da Covid, a gente já volta nele, mas também tem um desafio global da mudança climática, que enfim, é um desafio de todos. Existe o desafio da equidade de gênero, da desigualdade social, tem desafios, por exemplo, da equidade racial, que é algo muito gritante no Brasil, talvez não seja tão gritante na Europa, e assim sucessivamente. Especificamente da Covid, a Covid, enfim, ela tem, trazendo aqui o copo meio cheio dessa questão, ela ajuda um pouco na agenda no Brasil em dois aspectos. Os brasileiros, em geral, infelizmente, não são muito fãs de ciência, né? Então, a gente segundo pesquisas que já foram feitas, nós somos um dos países que menos respeita a ciência no planeta. Então, a Covid traz esse holofote em cima da ciência, e o respeito à ciência ajuda em outras batalhas. E o segundo ponto que eu acho que é muito relevante é que a Covid trouxe uma discussão no mundo empresarial sobre qual é o papel das empresas. Então, o papel da empresa é só vender produtos ou serviços, ou também preciso cuidar dos meus colaboradores, da minha comunidade, do planeta e etc. Essas perguntas que empresas estão se fazendo dentro dos seus conselhos de administração, diretoria e etc., ajudam a endereçar problemas sociais daqui para frente. Então, nesse sentido, a Covid ela ajuda a empurrar um pouco essa agenda de ESG. E como você tem observado a percepção das pessoas, e aí para além das empresas, mas pensando em sociedade mesmo, quanto à urgência de promover a pauta ESG?
Olha, não sou antropólogo, então vou me arriscar aqui na minha resposta com algumas questões antropológicas. E eu também não gosto de generalizações, então já estou avisando aqui que eu vou fazer uma, mas é só para simplificação. O europeu, ele é muito mais preventivo e o latino ele é muito mais reativo. Então, talvez por uma questão de clima, como a gente já viu na fábula da cigarra da formiga, ou talvez por ter sido palco de várias guerras, os europeus pensam a agenda de 10, 50, 100 anos na frente. O brasileiro é um pouco mais reativo, então, até dando um exemplo, a reforma da Previdência está aqui em discussão há muitos anos e ela só foi aprovada quando a gente estava ali na beira do precipício. Então a gente costuma reagir, enfim, quando realmente as coisas estão caóticas e não quando a gente precisa de atitudes para prevenir que uma determinada situação aconteça na frente. Então, nesse sentido, é triste, né? Porque a gente tem alguns desafios muito grandes e aqui no Brasil a gente deixa a corda esticar até o limite em várias questões para a gente começar a endereçar os problemas. E eu acho que a gente está, neste momento, com várias cordas bastante esticadas. Você pensa que existe um consenso crescente ou existe uma cultura que está em desenvolvimento de entendermos essas pautas como interesses de todos e não só de alguns? A gente está... Bom, em meio de toda essa bagunça que a gente está vivendo, tem um outro fenômeno acontecendo que, para mim, é o mais relevante para te responder, que é a mudança geracional. Então, a minha geração, ela não nasceu com um chip de respeito ao próximo, ou respeito ao planeta, por exemplo. Eu era um alienígena perto dos meus amigos, dos meus pares. Então, a minha geração muito mais estragou o planeta do que resolveu questões nesse sentido. A nova geração é exatamente o oposto. Então, o senso de coletivo, o senso de responsabilidade social, de responsabilidade ambiental, ele quase que vem incutido nessa geração. Agora, essa geração, hoje, ela tem, enfim, pouco poder discricionário de consumo, não está ainda na liderança das organizações, ainda não herdou grandes fortunas para poder movimentar o capital de acordo com seus respectivos valores, mas no tempo, essa agenda vai ganhando muita força. Então, à medida que essa geração vai, enfim, entra em política pública, tem, enfim, mais espaço nas suas carreiras profissionais, herda recursos dos seus pais, avós, etc., que passam a ter um destino um pouco mais, enfim, um pouco mais ético, com uma preocupação que não é só de retorno financeiro, eu acho que aí a gente pode ter uma mudança muito relevante nessa transformação. Então, acho que o impacto de um momento que a gente tem várias, como eu falei anteriormente, cordas muito esticadas, com essa mudança geracional, assim, a médio e longo prazo me traz algum otimismo. No curto prazo, eu acho que a gente ainda vai viver momentos meio caóticos. E voltando agora então para o meio empresarial, ao longo dessas últimas décadas, então, como é que você tem observado que as pautas ESG têm sido trabalhadas nas empresas? Durante muito tempo, as pautas ESG foram trabalhadas com ângulo de conformidade. Então, tinha ali uma área que se preocupava com questões ambientais, mas essa área existia porque ninguém queria tomar multa. E existia também na parte social, poxa, não posso ter acidente de trabalho porque eu serei processado. Então, não era no sentido de desenvolvimento, era no sentido de redução de risco e contencioso, vamos dizer assim. Algumas empresas já enxergaram que é um mundo diferente e uma maneira diferente de gerir. Então, por exemplo, empresas mais diversas, já tem alguns estudos acadêmicos mostrando isso, tomam melhores decisões. Então, independente da crença das questões sociais, de você realmente querer promover a diversidade e inclusão, se você pensar puramente do ponto de vista econômico, financeiro, incluir a diversidade na pauta da empresa é uma boa decisão do ponto de vista financeiro também. As questões ambientais, cada vez mais elas são relevantes, não só para o planeta em si, mas para os consumidores também. Daqui, na etiqueta da camiseta que eu estou usando, não vi, mas provavelmente está escrito lá só 100% algodão, made in Brasil, Taiwan, o que quer que seja.
Mas o consumidor de amanhã não quer mais saber isso. Ele quer saber quanto carbono emitiu. Ela quer saber se essa camiseta foi feita por trabalho infantil análogo a escravo. Ela quer saber se todos os produtos têm uma história, né? Então, o consumidor de hoje não quer só saber se é algodão ou não quer saber se foi feita no Brasil. Quer saber como foi feita. Então, eu acho que estes assuntos, eles têm sido tratados cada vez mais nas empresas de uma outra perspectiva. Estão deixando de ser assuntos de conformidade e passam a ser assuntos de evolução de negócios também. Será muito difícil empresas que não forem respeitosas com o meio ambiente, com as pessoas, não forem antirracistas, não forem anti-homofóbicas, etc., será difícil dessas pessoas reterem talentos, atraírem talentos ou até fidelizarem seus consumidores. Então, é uma decisão, esquecendo a parte socioambiental, é uma decisão lógica do ponto de vista econômico-financeiro também. Perfeito. Vamos falar sobre investimentos responsáveis? Como é que você explica esse termo para quem não conhece? Ele não é tão fácil de explicar, porque quando a gente fala em investimento responsável, você automaticamente você traz para a pessoa a noção de que todos os outros são irresponsáveis. E eu acho que essa questão binária, ela não é a melhor maneira de endereçar. Acho que as questões são bastante complexas. A minha maneira de ver o que é responsável, o que não é responsável, o que é ético, o que não é ético, é diferente da maneira do meu par, e não necessariamente eu estou certo, ele está errado, ou vice-versa, podem ter os dois certos. Então, os extremos é muito fácil saber que aquela empresa que trabalha com carvão, que polui o meio ambiente, que traz várias doenças para as pessoas, é uma empresa não responsável, assim como é muito fácil saber que uma empresa que está no espectro oposto é uma empresa responsável. Agora, a gente está falando aqui dos extremos que são muito fáceis, né? Todo o resto, que são 95% das empresas, elas têm uma complexidade natural. Tem empresas que estão muito avançadas no lado ambiental, menos avançadas do lado da governança, super avançadas do lado social, mas deixam o ambiental de lado. E aí essa rotulagem de responsável, não responsável, ela passa a ser muito complexa. Então, cada vez mais essa linguagem mais binária, ela tem sido evitada. Então, eu prefiro uma visão um pouco mais holística, em que a gente consiga entender as empresas com as complexidades que elas têm. E aí, a minha maneira de ver é não exigir das empresas que elas sejam perfeitas em tudo, mas que elas sejam bastante avançadas nos pontos que realmente sejam relevantes. Por exemplo, o exemplo da camiseta. Para o fabricante de camiseta, eu estou menos preocupado quanto carbono ela está emitindo, estou mais preocupado que ela faça uma auditoria na cadeia de fornecedores para saber se tem trabalho infantil ou trabalho análogo a escravo. Esse é o ponto crítico das confecções. Quando eu vou para uma empresa, hipoteticamente, de mineração, eu estou menos preocupado com a equidade de gênero e muito mais preocupado com segurança no trabalho. E assim sucessivamente. Quando eu vou numa seguradora, eu quero saber, por exemplo, se o produto está sido vendido de uma maneira que é transparente, em que o cliente saiba o que ele está comprando e ele não está ali comprando gato por lebre, e a hora que ele vai realmente precisar do seguro, ele descobre que tem ali uma letrinha miúda que não dava direito para ele acessar uma determinada coisa. E não estou preocupado com consumo de água, e assim sucessivamente. Então a gente chama isso de matriz de materialidade, mas basicamente o que a gente está falando é o seguinte: eu quero exigir que as empresas sejam state of the art nas questões que importam. O resto, se tiver avançado, melhor ainda, mas a perfeição é complicada de buscar. Que interessante isso, Fábio. Conta pra gente como é que você tem observado então também esses investimentos acontecerem nas empresas que priorizam as questões ESG. Acho que esse é bom, de novo fazendo minhas generalizações aqui, esse é um fenômeno que já está sedimentado na Europa, assim, continua crescendo, mas ele está mais avançado na Europa já há algum tempo. Nos Estados Unidos, ele é relativamente novo. Antes de 2016, 2017, ele era incipiente e ele começou a ter um pouco mais de tração, curiosamente, após a eleição do Trump. Então, o Trump é eleito com uma agenda super antiambiental e antissocial também. Então, vou sair do Acordo de Paris, vou
desfazer os tratados, os acordos do Obama em relação às questões ambientais, eu vou construir um muro com o México, etc. Então, muitos investidores quiseram acelerar um pouco essa agenda, vamos dizer, mais responsável, mas mais do que isso, vocalizar essas questões. Então, os Estados Unidos começa a acelerar isso a partir de 2017. Curiosamente, a gente passou pelo mesmo fenômeno aqui no Brasil. Então, eu que sempre gostei dessa área, eu não conseguia achar notícias de sustentabilidade, OSG, etc., na mídia mainstream até muito pouco tempo atrás. Então, quando eu abri ali Folha de São Paulo, Valor Econômico, Estado, Zero Hora, Globo, etc., eventualmente tinha notícias, por exemplo, de meio ambiente quando tinha um desastre, o desastre Mariana, então você tem a cobertura, tem começo, meio e fim, e acabou, não existia esse debate. O mercado financeiro, para piorar um pouco a situação no Brasil, ideologizou as questões de direitos humanos e meio ambiente, né, como se elas fossem ideológicas, né, como se direitos humanos tivesse esquerda ou direita, mas enfim, foi assim que o mercado financeiro recebeu essas questões e a gente passou uns 30 anos sem debater essas questões no âmbito do mercado financeiro. E aí, em 2018, acontece um fenômeno parecido, então o Bolsonaro é eleito no Brasil também com uma agenda antiambiental e antissocial, e a reação aqui vem muito da mídia, então a mídia talvez, né, no intuito de se contrapor um pouco à agenda do governo, começa a trazer essas pautas com um pouco mais de veemência e com mais frequência e etc. Então a gente vê, a partir de 2019, as pautas muito mais frequentes na mídia. E aí em 2019, a partir de 2019, algumas coisas acontecem, né? Enfim, então teve Brumadinho em janeiro de 19. A gente teve os incêndios na Amazônia por julho e agosto, e no final do ano de 19 a gente teve o vazamento de óleo no Nordeste. E isso trouxe, né, um combustível muito grande para inflar o debate de sustentabilidade no mainstream. 2020 já começa muito forte, então Fórum Econômico de Davos trouxe muito essa questão. Teve a carta do Larry Fink, da CEO da BlackRock, que é a maior gestora do mundo, também cobrando atitudes em relação às questões climáticas. E depois veio a Covid, que, como eu falei anteriormente, lança essa luz sobre ciência e sobre responsabilidade das empresas. E aí essa agenda explodiu aqui nesse sentido. Então, é tudo muito novo para o Brasil, mas veio com uma velocidade muito grande. O problema de ter passado tantas décadas sem debater o assunto e de repente ela vem com força total, o debate aqui passou a ser muito reducionista, né? Então, é como se toda a complexidade de meio ambiente virasse emissão de CO2. Bom, meio ambiente tem muito mais desafios do que a questão de emissão de gases de efeito estufa, e como se todo o debate social se resumisse a empoderamento da mulher. De novo, são tanto empoderamento da mulher quanto a emissão de CO2 são temas super críticos, mas a gente não pode achar que toda a questão social seja equidade de gênero e toda a questão ambiental seja emissão de carbono. Está longe de ser isso. Então a gente ainda está na fase meio reducionista, muita empresa comunicando de forma superficial, fazendo um pouco de greenwashing, tentando se beneficiar desse momento, mas enfim, esse é um pouco desse caos que a gente vive no curto prazo. Você citou os veículos de comunicação em massa, mas e a comunicação empresarial? Qual o papel que você enxerga que ela tem no meio disso tudo? Excelente pergunta. Isso é um alerta que eu tenho feito há algum tempo e eu queria reiterar isso porque a gente está talvez num momento mais crítico em relação a isso. Até meses atrás, não tantos meses atrás, sustentabilidade não valia dinheiro no mercado financeiro. Vou tentar explicar melhor. Uma empresa que se mostrava como sustentável ou uma empresa que se mostrava como não sustentável, ela não ia ser mais procurada ou menos procurada pelos investidores. Essa não era uma pauta que os investidores olhavam. Então era praticamente irrelevante. Então a comunicação empresarial, então quando uma empresa fazia ali seu relatório de sustentabilidade, por exemplo, ela estava dialogando com quem? Ela estava dialogando com seus fornecedores, com seus colaboradores, com seus clientes, estavam talvez fazendo um reforço de cultura, fazendo um reforço de marca, mas ela não estava dialogando com o mercado financeiro. Agora, o mercado financeiro está de olho nesses relatórios. Então, as empresas têm todo o interesse de trazer esse ângulo de sustentabilidade para o mercado financeiro. E as empresas têm plena consciência que as companhias que se vendem como sustentáveis,
elas vão ser, entre aspas, premiadas, porque mais investidores vão procurá-las, e as empresas que se vendem como não sustentáveis, usando um pouco de gíria atual, serão canceladas, né? Então, vários portfólios, vários gestores não vão querer saber mais dessa companhia. Então, existe uma vontade das companhias de todas elas se mostrarem como sustentáveis, mesmo que não sejam. Então a gente tem aqui um problema sério, juntando essas últimas duas respostas que eu coloquei. De um lado, as empresas querendo se comunicar como sustentáveis. De outro lado, os investidores ainda não preparados para esse debate que passaram tantos anos sem debater. Então, a comunicação empresarial ela é muito complicada nesse momento, porque os relatórios de sustentabilidade, no final das contas, podem ser grandes peças de ficção. Então, as empresas, numa narrativa própria, contando sobre elas mesmas, e os investidores pouco preparados para terem uma visão crítica em relação a isso, comprando a narrativa da empresa a face value. Acho que esse é um perigo. E uma questão fundamental para a ESG é a transparência. Então, imagina o seguinte, uma empresa que tenha várias notícias ruins para dar, olha, eu ainda tenho poucos negros na minha força de trabalho ou na minha liderança, versus uma empresa que não está tão comprometida com a verdade. Então, a primeira empresa ela vai abrir o coração e falar para investidores, estou aqui com um problema, tenho aqui 5% de negros na minha força de trabalho, mas estou trabalhando nisso. A outra empresa sequer vai citar esse dado, né? Então ela vai colocar isso para baixo do tapete. O investidor, que talvez não seja tão criterioso, talvez nem note que no relatório da sua empresa essa informação não apareceu. Ele vai ficar talvez lisonjeado em ver que aquela empresa salvou meia dúzia de espécies de tartaruga. Então a gente está no meio de um momento em que o greenwashing vai acontecer. Isso é inexorável e acho que as empresas que estão nessa agenda de greenwashing, elas estão vendo muito curto prazo. Porque o mercado financeiro pode estar despreparado hoje, mas dotado de pessoas, cultas e inteligentes. Então, em algum tempo, essas pessoas vão estar preparadas, vão olhar para trás e vão entender que aquelas empresas estavam enganando. Então, é melhor você ser transparente. Acho que essa é a orientação que eu dou para as companhias, ainda que seja doloroso. E será, porque todas as empresas têm desafios em algumas áreas, e acho que os relatórios não podem ser de criança sorrindo, correndo em campo de lavanda, porque isso não funciona. Excelente. E antes de acabarmos aqui, então, aonde você enxerga a pauta ESG rumando agora ao longo de 2021? Olha, eu escrevi recentemente um artigo que fala exatamente das minhas 30 previsões para a agenda ESG em 2021. Então, se for de interesse, depois eu compartilho com vocês. Mas eu acho que a gente vê um debate ele acontecendo no Brasil em alguns assuntos, mas ainda muito atrasado em outros assuntos. Eu acho que esse debate se intensifica em alguns fóruns, mas em outros ainda está muito longe de avançar. Então, só para dar alguns exemplos, eu falei um pouco da tendência de greenwashing. Acho que isso vai acontecer muito fortemente, já está acontecendo, e as empresas vão tentar mostrar muito esse ângulo de sustentabilidade em suas comunicações. O mercado, como eu falei também anteriormente, ele tem essa visão reducionista, né, de olhar basicamente carbono e empoderamento da mulher. Portanto, o que vai acontecer, na minha visão, é um foco muito grande nessas duas temáticas ao longo desse ano, desprezando as demais. Então, a gente vai ver empresas que acho super bacana que os investidores pressionam e acho super bacana que as empresas escutem os investidores. O problema é que as empresas vão acabar, por pressão de investidores, endereçando os problemas que não necessariamente são prioritários. E isso vai atrasar a agenda de sustentabilidade. Então, essa vontade das empresas de agradar os investidores e essa visão talvez ainda um pouco crítica e pouco densa dos investidores vai fazer com que essa agenda caminhe não necessariamente para o lado certo. Então, serão
enfim, a gente vai chegar lá, mas é um caminho um pouco mais tortuoso e mais longo do que eu gostaria. Certo. E além deste seu artigo, que outras dicas de leitura você teria para passar para a gente aqui do Falação, conhecer mais sobre esse assunto? Olha, as questões de sustentabilidade são muito diversas, né? Então, eu poderia aqui citar 100 livros diferentes sobre questões diferentes, né? Acho que existem, dentro da sustentabilidade, muitos mitos. Então, um mito de que sustentabilidade custa, que não dá retorno financeiro. A gente pode falar de economia circular, a gente podia falar do poder da diversidade, de inclusão, podia falar de questões climáticas. Então, tem literatura para tudo. Mas eu vou dar uma dica de livro que não tem nada a ver com isso. Não é um livro de ESG, mas eu adoro esse livro, sou apaixonado por esse livro, porque esse livro foi escrito, enfim, por um israelense chamado Yuval Harari. Ele virou uma celebridade no Vale do Silício. Ele é um cara que escreveu 3 livros, quer dizer, escreveu mais, mas enfim, tem uma trilogia super bacana. Uma fala sobre o passado, uma fala sobre o presente, e esse que eu vou indicar fala sobre o futuro. Chama 21 lições para o século XXI. Então, o que esse livro é? Esse livro não é um livro de ESG, esse livro não é um livro técnico, mas esse livro é um livro que me trouxe muitas reflexões sobre sustentabilidade. São 21 capítulos, cada capítulo numa temática, então é super fácil de ler, porque, enfim, não é uma continuidade, não é um livro técnico, é um livro acessível para todo tipo de leitor, e mostra alguns desafios para o século XXI, e aí a gente começa a refletir sobre o nosso próprio papel, né? Poxa, se vai acontecer isso, quais são as consequências, né, do que a gente está vivendo? E apesar, provavelmente não tem em nenhum momento do livro, pelo menos eu não lembro, a palavra ESG escrito, não sei se tem sustentabilidade, mas os conceitos estão lá. Então fala, por exemplo, qual a relação do aumento da inteligência artificial para o desemprego. Desemprego é um tema que a gente tem que tratar um pouco de maneira bastante séria aqui, e assim sucessivamente. Então a minha dica de leitura, de uma maneira assim, não técnica e que traz algumas discussões, seria essa. Este foi mais um Falação. Para saber mais sobre o tema do ano na Aberj, acesse o link na descrição do episódio. Visite o portal Aberj para informações sobre os cursos da Escola Aberj, assim como conhecer artigos e outras publicações da associação. O endereço é aberj.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberj, formada por Emiliana Pomarico, André Nacassone e Vitor Pereira. Até a próxima!